Deus, sobretudo por essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Como disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é muito bom estar aqui neste lugar, como disse o salmista, aprendendo do Senhor no seu santo templo. Quero mais uma vez louvar ao Senhor pela vida do pastor Cleiton Collins, da missionária Michele, de todos os obreiros aqui. Também me acompanhando meu esposo, o Jonatas, e louvo ao Senhor por essa confiança de estarmos aqui para compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado em nosso coração. É verdade que é sempre uma responsabilidade. Afinal de contas, eu não estou lidando com a minha palavra, eu estou lidando com a palavra do Senhor. Aleluia! Desde já eu peço a oração da igreja para que o Senhor me habilite nesse instante, para que eu possa então estar transmitindo um pouco do que o Senhor tem confiado a nós. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, ou melhor, vai continuar falando conosco. Redobre a sua atenção nesta noite, esse é o melhor momento. Você passou o culto inteiro falando com Deus, e é possível que Ele tenha falado com você através dos louvores. Mas agora Ele vai falar com você de maneira peculiar, de maneira especial, através da sua palavra. Mateus capítulo 8, eu quero ler 4 versículos. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Quando Ele desceu no monte, se quiser fique em pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus 8, dos versos 1 ao 4, diz assim: Quando Ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Há algum tempo eu venho meditando nesse texto e o Senhor vem falando poderosamente comigo. Eu quero que, apesar de ser um culto evangelístico, eu quero que a igreja do Senhor não entenda que eu estou aqui apenas falando para pessoas não evangélicas, por se tratar de um texto onde Jesus cura um leproso, pois sabemos que para nós a lepra é símbolo do pecado. Mas a todo instante a palavra de Deus, como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos, ela vai atingir o alvo para o qual ela está sendo enviada. Glória a Deus. E para entendermos esse contexto aqui, nós precisamos entender o que era a vida de um leproso no Antigo Testamento. Aqui no Novo Testamento, leproso, essa palavra no grego significa pele descascada ou pele esbranquiçada. São os primeiros sintomas da doença chamada lepra. E no Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer no capítulo 13 de Levíticos qual era o tratamento que se dava a uma pessoa que contraía essa enfermidade chamada lepra. A sua pele começava a ficar esbranquiçada, a sua pele começava a ficar com manchas vermelhas, depois a sua pele ficava bem fininha e por baixo dela carne viva, e depois ficava esbranquiçada e assim por diante. E a pele do ser humano que contraía a lepra, se ele não fosse curado, chegava a um estado de putrefação. A pessoa começava a apodrecer, a pessoa começava a cheirar mal, de forma que o Senhor ordenou a Moisés, a partir do capítulo 3 de Levíticos, que toda pessoa que contraísse a lepra, ela precisava ser afastada do seu convívio social. Ela precisava ser retirada do seu ambiente normal de convivência.
Imagine uma pessoa com lepra, um homem com lepra ser afastado da sua esposa, ser afastado do convívio com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai. Essa pessoa era impedida até de prestar um culto em adoração a Deus dentro do templo. Aleluia! Uma pessoa com lepra, ela não podia ficar nem no bairro e nem na cidade onde ela morava. Ela tinha que ser colocada para fora dos muros da cidade, porque a lepra era considerada uma enfermidade contagiosíssima, uma enfermidade imunda. Tanto é que quem olhava para alguém que estava com lepra dizia: esse aí já está morto. Quem olhava para uma pessoa que estava com lepra dizia assim que ele era uma pessoa que estava pagando pecados, que ele era alguém que havia ferido a Deus ou descumprido os mandamentos, e por isso ele estava naquela situação. Considerava-se que aquela pessoa com lepra, ela estava passando por aquele problema porque ela havia sido ferida pelo próprio Deus. É por isso que no capítulo 52 de Isaías, o profeta vai dizer assim, que o próprio Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e sobre ele estavam as nossas chagas ou as nossas lepras, e ele era considerado o ferido de Deus, porque alguém que tinha lepra, ela era considerado o ferido de Deus. E é por isso que Jesus, nós entendemos pela palavra que realmente Jesus foi considerado culpado, ele levou sobre si todos os nossos pecados. O texto vai dizer lá no segundo livro dos Reis, se eu não estou enganada, no capítulo 16, vai dizer que uma pessoa com lepra, se entrasse dentro de uma casa, era preciso que, quando ele saísse, queimasse todas as paredes, porque toda aquela casa estava contagiada com a sua lepra. Uma pessoa com lepra era alguém que era proibida de prestar um culto ao Senhor. Apenas no Novo Testamento havia uma sinagoga separada da sinagoga normal para uma pessoa que estivesse leprosa. E pasmem, essa pessoa só podia entrar nesse local com outras pessoas leprosas. Apenas um sacerdote estava ali para ministrar a palavra do Senhor, e ele tinha que ficar a mais ou menos 2,5 metros de distância para que aquilo não contagiasse ele. Um leproso, se ele entrasse numa via, que ele soubesse que alguém ia passar por ali, ele tinha que gritar bem alto. Já não bastasse a sua dor de estar enfermo, ele tinha que gritar bem alto: imundo, imundo, para que quem soubesse que de longe vinha um leproso saísse correndo ou mudasse o caminho, porque aquele homem era considerado impuro pela lei de Moisés. Mas eu acho tão bonito Jesus. Porque nesse texto de Mateus, ele vai ser bem claro quando ele vai dizer no versículo 1: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e um leproso aproximou-se. Aquele homem nem podia estar ali pela sua condição. Se Jesus estava no monte ministrando, significava que ele estava cercado de pessoas, isto é, o leproso não podia estar ali porque muita gente poderia ser contaminado com a sua lepra. Eu não sei, havia sermões que Jesus começava num dia e terminava no outro. Havia sermões que Jesus pregava o dia inteiro, e quando chegava no final da tarde, o povo cansado e com fome, e Jesus pedia para os discípulos providenciar alguma coisa para a multidão comer. Hoje nós estamos numa era em que 2 horas de culto é cansativa. Tem gente que não chega nem no início do culto, chega na metade, mas se o culto não terminar na hora, ele começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar do pastor. Mas no tempo de Jesus, a multidão sedenta era diferente. Jesus começava de manhã, entrava pelo meio-dia, chegava no início da tarde, 5 horas da tarde, o povo ainda estava sentado para ouvir Jesus. Onde é que está o povo que ainda
alguém imundo, impuro. Eu penso que as pessoas recuam e se afastam com medo de ser contagiado com aquela doença. Mas o texto vai dizer que o leproso não está nem aí, ele se aproxima de Jesus. Deixa eu abrir um parêntese que Deus falava comigo hoje. Tem gente que não pensa que eu estou falando só para não evangélico, não. Tem gente que não se aproxima de Jesus, acha que está perto, mas de fato não se aproxima, porque fica com medo do que os outros vão pensar se ele se aproximar. Tem gente que não se aproxima de Jesus, porque fica com medo do que as amizades vão dizer se ele se aproximar. Tem gente que não se aproxima de Jesus, porque fica com medo de ser chamado antiquado, cafona, ultrapassado, fanático. Tem gente que não se aproxima de Jesus, porque sabe que se aproximar, Jesus chama ele para uma intimidade maior. Jesus revela mistérios, Jesus abre as portas do céu e começa a desvendar os mistérios para ele. Ei, Jesus está preocupado com gente que não importa o que os outros pensem, quer se aproximar dele, quer se aproximar dele. O que é que a minha família vai pensar, irmã, se eu me aproximar de Jesus? O que é que a minha esposa vai pensar? O que é que meu marido vai pensar? Lá na faculdade, o que é que eu vou dizer se eu me aproximar mais de Jesus? O que que a minha vizinhança vai dizer lá no meu trabalho? O que é que eu vou explicar se eu me aproximar mais de Jesus? Irmã, eu sei que Jesus tem um chamado na minha vida, Ele tem algo particular comigo, mas eu tenho medo dessa aproximação, eu tenho medo desse envolvimento, eu tenho medo dessa entrega. Deixa eu te dar uma notícia pelo Espírito Santo de Deus. Um dia você disse sim para Jesus e Ele pegou essa palavra. Agora tu não pode mais voltar atrás, tu não pode mais desistir, tu não pode mais largar o arado, porque todo aquele que coloca a mão no arado e volta atrás, esse não é digno, não é digno, não é digno de mim. E ele se aproxima. Oh, aleluia. Aí o texto vai dizer que ele adorou de joelhos. Ele se prostrou de joelhos diante do Senhor. E esse adorar a Deus não era apenas um cortejo. Ele não estava apenas cumprindo uma formalidade. Ele estava reconhecendo que verdadeiramente Jesus era o Senhor da sua vida. Aleluia. Aleluia. Porque nós estamos numa era que nós entramos na igreja para cumprir uma formalidade. Nós vemos no culto de domingo porque fica pensando, se eu não vim no domingo vai faltar alguma coisa na semana. Nós viemos a outro culto de uma maneira corriqueira, porque se eu não for, o que é que o pastor vai dizer? O que é que alguém vai dizer? Vai pensar que eu estou em pecado? Não! Deus não quer que você entre por essas portas apenas por formalidade. Deus quer que você entre aqui com o coração aberto, com a mente limpa, com as vestes rasgadas, para adorar, para adorar, para adorar. Se no canto da manai, e ele adorou ao Senhor. Eu acho engraçada a expressão que ele usa, porque ele diz assim: se quiseres, tu podes. Em outra versão diz limpar-me, aqui diz purificar-me. Acho tão lindo. Porque, vamos abrir aqui outro parênteses, se quiseres. Porque nós estamos cercados de uma geração que acha que Deus é seu empregado. Que Ele tem a obrigação de fazer tudo aquilo que eu colocar para Ele. Eu dobro o joelho, coloco minha demanda nos pés do Senhor, e Ele, como Senhor, tem a obrigação de atender a minha demanda. Não! Deus não tem a obrigação de fazer nada para ninguém. Somos nós que devemos a Ele. E a Bíblia diz que ainda tudo o que fizer
assim: fica aí orando, intercedendo, porque eu vou ali orar, meu Pai. E o texto diz que Jesus estava tomado de angústia. E ele dizia: eu estou angustiado até a minha alma. E quando ele dobra os joelhos que vai falar com o Senhor, mesmo ele sendo Deus, mas em forma de homem, Jesus diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Comece a dizer para Deus: a partir de hoje a tua vontade. Quem diz comigo a tua vontade, Senhor? Quem aqui diz comigo a tua vontade, Senhor? Pode doer, eu vou chorar, mas a tua vontade, Senhor. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados por seu decreto, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia! O que Ele está fazendo agora você pode não estar entendendo, mas leva essa resposta de Deus: a minha vontade para a tua vida, não compreendida nesse momento. Se quiseres, tu podes purificar. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus está passeando na gente, já está tratando conosco. Porque vidas estavam quase que colocando Deus na parede. Senhor, tu vai ter que fazer assim. Olha, Deus, tu faz assim, assim, assim. Deus está dizendo: quem é o homem para ensinar Deus a trabalhar? É por isso que está escrito na palavra. Paulo cantando um hino maravilhoso, ele diz: quem compreendeu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Você não tem capacidade de ensinar Deus a fazer alguma coisa na tua vida, mas uma coisa é certa: o que Ele fizer vai ser bom para você. Purificar. Eu acho tão engraçado, porque diferente do lunático, ou do quarto lunático, ele não vai dizer assim: se tu podes. Não. Ele diz: se quiseres, podes curar. Ele não está colocando um questionamento, tampouco demonstrando dúvida, mas ele diz com convicção: podes curar. Aleluia. E muitas vezes chegamos na presença de Deus sem convicção. Oramos, mas não temos fé que Deus pode fazer aquilo que nós estamos pedindo. É como se estivéssemos dizendo para Deus: se tu podes. Não, aquele leproso chegou com muita convicção. Como diz a palavra de Deus, entremos na presença do Senhor com ousadia. E ele disse: eu sei que tu podes. Aleluia. Aí eu lembro do nosso irmão Jó, quando ele diz: bem sei eu que tudo podes. E sabe o que Deus está falando para nós através dessa palavra? É que Ele pode. Você tem apresentado a sua vida, as suas circunstâncias a Deus, dizendo-se tão pequena e incapacitada, mas Ele pode. Você não tem condições, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele pode. Não tem capacidade, mas Ele pode. Não vê como, mas Ele pode.
purificar-me. E eu fiquei questionando, por que não curar? Por que limpar? Por que não curar-me? Por que purificar-me? E fiquei naquela. E Deus falou no meu coração. A lei dizia que quem tinha lepra era uma pessoa considerada imunda. Às vezes, nós nos convencemos do que as pessoas dizem sobre nós, não é o que de fato nós somos. Às vezes se fala tanto de uma determinada coisa ou de uma determinada pessoa, que você se convence dessa verdade. Não que de fato seja. Essa é a primeira vertente. A segunda é que, Jesus, aquele homem reconheceu que para estar na presença de Jesus, ele não precisava apenas da cura, mas ele precisava de uma limpeza. Eu vou dizer de novo porque você não entendeu. Ele reconheceu que para estar diante de Jesus, ele não necessitava apenas da cura física, mas ele precisava ser limpo. Eu vou esclarecer se você não está entendendo. Deixa eu te dizer, quem vem à presença de Jesus não pode vir só pela cura, não pode vir só pela multiplicação dos pães e do peixe, não pode vir só pela porta aberta, não pode vir só pela libertação do dependente. Quem vem até Jesus tem que entender que também precisa ser limpo, ser limpo, ser limpo. Jesus disse no capítulo 15 de João: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem pois está em mim não der fruto, o Pai corta e lança no fogo. Mas aquele que der fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. O Pai limpa para que dê mais fruto. Talvez você não esteja entendendo porque está passando por alguns processos na vida. É porque Deus quer que você dê fruto. É porque Deus quer que você produza mais. Mas para isso, Ele está dizendo: eu estou limpando você através dessa dor. Estou limpando você através desse sofrimento. Eu estou limpando. Está doendo, mas eu estou limpando. Está derramando lágrima, mas eu estou limpando. Estou limpando. Estou limpando. Dele. E para dar fruto você tem que estar limpo. Jesus continua o discurso no capítulo 15 de João e ele diz: aleluia, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei o que quiseres e vos serás dado. Sabe por que não alcançamos tantas coisas da parte de Deus? Porque ainda não estamos limpos. Tem alguma coisa na vida da gente que ainda não está agradando a Deus e nós precisamos melhorar. E você pergunta: por que eu ainda não alcancei? Por que eu ainda não recebi? O Senhor está dizendo: é porque precisa limpar, precisa limpar, precisa botar, precisa tirar, precisa esvaziar. Aquele pois que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olhe para quem está do seu lado e diga: tudo se fez novo. Se não fez, ainda está errado alguma coisa. Tudo se fez novo. A gente gosta tanto daquele versículo que diz: aquele que está em Cristo, ou melhor dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí parece que o versículo morre aí e a gente se apega. Nenhuma condenação há para mim. Deixa falar, deixa perseguir, deixa não sei o que. Ei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí continua: que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E aí o versículo vai dizer que, versículo 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E outra versão vai dizer: quero, seja limpo. O que eu acho interessante aqui, na maioria dos milagres que Jesus realizou, ele apenas disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, você está curado. Vai, você está perdoado. Em apenas 12 casos na Bíblia Sagrada, o Senhor toca. E um desses casos foi esse leproso, que Jesus tocou nele. Repita comigo: tocou nele. Tocou nele. Diga com mais força: tocou nele. Tocou nele. Segura aí que eu vou voltar lá daqui a pouco. E Jesus toca naquele homem, e a Bíblia vai dizer que Jesus estende as mãos para ele. Marcos e Lucas vai falar em forma mais clara. Jesus estende a mão para ele. Antes de tocar, Jesus estende. E deixa eu abrir um parêntese aqui, é que esse estender a mão era como uma ligação entre Deus e o excluído, porque o leproso era o excluído da sociedade. Jesus estende a mão, então Jesus era a ponte entre Deus e o homem que estava excluído. E deixa eu te falar, porque muitas vezes nós, como cristãos e representantes de Jesus, nós quebramos essa ponte. Nós retiramos essa ponte. Nós interrompemos essa ponte. Como assim, irmã? Porque nós temos o costume de excluir as pessoas porque elas erram. Nós temos o costume de abandonar as pessoas porque a sociedade diz que ela não presta. Mas eu vim aqui como representante de Deus pela sua palavra, para dizer que eu e você somos Jesus, representantes de Jesus na terra, em que nós não devemos interromper passagem, mas nós somos a ponte. Está excluído, mas nós somos a ponte. Vem, alguém te excluiu, mas eu te abraço. Alguém te renegou, mas eu te amo. Você é a ponte. Diga para quem está do seu lado: você é ponte. Você é ponte. Você é ponte. Você é a ponte de Deus. É a ponte de Deus entre quem está excluído, entre quem está perdido e o Senhor. E Jesus estende as mãos para ele, e ele imediatamente, o tempo vai acabar, mas eu vou correr aqui. Imediatamente ele ficou curado da sua lepra. O interessante é que Jesus disse que ele não diga nada para ninguém. Olha, vá e não diga nada para ninguém. Aí, aqui em Mateus conta que Jesus disse: mas vá até o sacerdote e apresente a oferta determinada por Moisés para sacrifício e para servir de testemunho. Daí, uma coisa muito curiosa que eu também fiquei perguntando ao Senhor. Dá a entender como naquele episódio que Jesus cura aquele homem com lodos, aí ele vai se lavar no tanque de Siloé, que o que Jesus faz fica pela metade. Tem gente que diz assim: eu estou quase curada. Não, você não está. Ou você está curada ou você não está. Não, eu fui queimada com o Espírito Santo. Não existe isso de queimada. Ou eu fui batizada ou eu não fui. Jesus não faz nada pela metade. Quando Jesus diz vá se lavar, quando Jesus diz vá se apresentar ao sacerdote, Jesus não estava dizendo que quando ele chegasse lá o milagre ia se completar. Não. O texto é claro quando diz: imediatamente ele ficou limpo. Olha para quem está do seu lado: que Jesus não faz milagre pela metade. Que Jesus faz completo. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser completo. Aleluia. Estou quase dando meu culto de ação e graça. Meu marido está quase
Mas diz assim: vá até o sacerdote. É para falar ou não é? É para dizer ou não é? Abre um parêntese aqui. O que Jesus estava querendo dizer é: não chegou ainda a minha hora. Se você começar falando para todo mundo que está por aqui, as pessoas vão começar a me perseguir por causa dos milagres, vão querer me entronizar, dizer que eu sou o rei. Não é chegada ainda a minha hora. Alguém se escandaliza quando na festa de casamento Jesus disse para Maria: mulher, o que é que tu tens comigo? O que Jesus estava querendo dizer é: não é chegada a minha hora, por que tu queres que eu faça um milagre aqui? Era o que Jesus estava dizendo para esse leproso: não fica contando para essa gente não, porque não chegou a minha hora e o povo vai tumultuar. Mas vai caladinho até o sacerdote, vai cumprir o que Moisés determinou para servir de testemunho. Eu fico feliz. Mateus não, mas Marcos no capítulo 1 vai dizer que aquele homem não consegue ficar calado, começa a dizer para todo mundo. E Jesus tem que se retirar daquele lugar, porque aquele homem começou a dizer para todo mundo. Porque quem recebe um milagre desse tamanho, uma libertação daquela, uma cura daquela que alguém dizia já está morto, ele diz: agora eu estou vivo. Quem recebe o milagre de Jesus não consegue ficar calado, quer dizer para todo mundo o que Jesus fez. Deixa eu finalizar aqui. Fiquei perguntando a Jesus por que é que ele tem que ir até o sacerdote. Se o próprio Jesus, por tocar nele, já se tornou impuro. Jesus não estava cumprindo parte do mandamento, mas queria que ele cumprisse. Sabe por quê? E o Senhor falou comigo. É porque no capítulo 13 e 14 de Levíticos, vai dizer que quando alguém ficava leproso, essa pessoa tinha que ser separada do seu convívio social. E era o sacerdote que dizia assim: está impuro. Todo mundo tem que se afastar dele. Era o sacerdote que dava o atestado diagnóstico. Aí Jesus manda ele de volta e diz assim: olha, eita Deus, vai lá para quem diz que tu tá sujo, para ele te dar um atestado de que agora tu tá limpo. Eita! Tu não entendeu o que Jesus fez? Vai lá para quem disse que você não conseguia, é ele que vai dizer conseguiu. Vai lá para quem disse que tu não chegava, ele vai dizer assim: eu não pensava, mas ele chegou. Deixa eu dar uma palavra profética para você. Alguém que disse que você não alcançaria, que você não chegava, que você não ia dar seu culto de ação de graça, que você é muito pequenininho para alcançar um projeto tão grande. Alguém que disse que você não presta, que você não serve para o serviço. O Senhor está dizendo: os mesmos que deram diagnóstico contrário vão te dar um atestado dizendo: está limpo, chegou, alcançou, teve vitória. Fugir do protocolo, não precisa mudar de rua, não precisa mudar o caminho nem o endereço. Lá mesmo onde você estava, que as pessoas disseram algo contrário contra você, são eles mesmos que vão divulgar o que Deus fez na tua vida. São eles mesmos que vão declarar: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Ninguém acreditaria. Somente o sacerdote, depois de oferecer a oferta, podia declarar diante da congregação: está limpo. Aleluia. Eu não sei se você está ligado, mas quem está ligado está entendendo que Jesus vai abrir a boca de pessoas que não queriam declarar a tua vitória. Elas vão ter que abrir a boca para declarar que Jesus vivo. Eu pensei que estava
diz que Jesus fez o que com ele? Quem lembra? Jesus fez o que? Tocou. Poucos casos Jesus fez isso. E aí eu fui procurar a tradução original no grego. O que significava esse tocou, já que aquele homem era um homem impuro. E uma das traduções para essa palavra, nesse contexto, tocou nele, significa abraçou. Aleluia. Oh, aleluia. Talvez para você um abraço pode ser qualquer coisa, mas para quem está excluído é uma coisa tremenda. Talvez para você um abraço pode ser qualquer coisa, mas para quem faz tempo que não dá um abraço, que é o caso daquele leproso, é uma coisa tremenda. Um abraço para você pode ser qualquer coisa, mas para quem estava rejeitado, desacreditado, considerado como morto, era o Senhor da vida, dando um abraço em quem estava morto. Deixa eu dizer pelo Espírito de Deus, para a vida que está, vidas que entraram aqui angustiadas, o Senhor nesta noite está dizendo a você, talvez a situação chegou no último estágio, alguém diz que não tem jeito, que não há mais possibilidades, quem sabe até desacreditado pela sua família, mas o Senhor está dizendo, o mundo pode te rejeitar e fazer acepção de você, mas eu te abraço. O Senhor está falando para vidas que estão angustiadas, receba o meu abraço nesta noite. Você veio aqui e eu quero tocar em você. Você veio aqui e eu quero dar um abraço em você. Receba o abraço de Jesus. Receba o renovo de Jesus. Quem estiver ligado no céu agora, receba essa presença forte, esse abraço glorioso, porque Ele abraça a tua alma. Não olha para mim, não fecha os olhos e sinta o abraço de Jesus, sinta o aconchego de Jesus. O adversário queria te matar, te destruir, mas você está aqui porque Jesus te amou. Você está aqui porque Jesus te abraçou. Sinta o abraço do Mestre te envolvendo nessa noite. E Ele te diz, eu te amo, minha filha. Eu te amo, meu filho. Eu não sei por quais caminhos você andou na vida, mas eu estou aqui para te dizer que eu te amo. Você está sentindo essa presença forte? Eu atestando que eu te amo e quero te envolver nesta noite. Um abraço de Jesus. Assim como Ele abraçou aquele leproso, Ele nos abraça. Quem sabe alguém diz que a gente não serve para nada, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, mas o abraço de Jesus nos conforta e nos encoraja para seguir em frente. No Salmo 31, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando em nome de Jesus. Alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Curva a cabeça, igreja. Curva a cabeça, irmãos. Que você também, essa palavra foi para nós. Curva a sua cabeça nessa hora. Curva a sua cabeça, irmão. É com você
você mesmo que ouviu a palavra de Deus, curva a tua cabeça. Fala comigo assim, Senhor Jesus. Igreja, fala comigo, Senhor Jesus. Tu és a água viva que purifica o meu interior, que sara as minhas feridas, que tira todas as minhas léguas, todas as mazelas, Senhor. Purifica a minha vida nesta noite. Purifica os meus lábios. Purifica os meus olhos. Purifica a minha mente, Senhor. Tira toda sorte de enfermidade da minha alma, do meu corpo, dos meus pensamentos. A minha vida é sua, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé, irmãos. Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Irmã Maria que está aqui sentindo a presença do Espírito Santo. Pai, nós queremos apresentar a vida da tua filha em tuas mãos. E ela se rende a ti e diz: Senhor, eu preciso de ti na minha vida. E ela está pedindo, Senhor, a ti misericórdia. E nós, como igreja, Senhor, nós apresentamos a vida dela. Pedimos, Senhor, confirma o nome dela no livro da vida. Tira tudo que não te agrada, Senhor. A partir de hoje, ela possa viver diante da tua presença, Pai. Nós entregamos a vida dela, Senhor Jesus. Aleluia. Em tuas mãos agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Mais alguém nessa noite? Há mais alguém nessa noite? Você está aí, ainda não evangélico, não confessou ainda. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Jesus disse assim: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Porém, quem me negar, também eu o negarei. Meu irmão, quantas vezes você tem negado a Jesus? E a hora está chegando. Eu falo isso aqui com muito tremor e temor diante de Deus, porque eu sinto a perda do sentido dessa vida aqui na terra, porque é chegado o reino de Deus, é chegada a hora da verdade. A verdadeira vida, ela não está aqui nessa terra. A verdadeira vida está com Deus, com Jesus. Ele é a vida. Nós não sabemos o que é viver ainda não, irmão. Tem gente que pensa que viveu em 80 anos, 90 anos. Igual eu já conheci uns que hoje chegam a 95, 100 e pouco. Ele acha que viveu. Isso não é vida, não. Vida é quando ele encontrar de verdade, frente a frente com a verdadeira vida, que é Jesus, que é o Rei dos Reis, que é Deus, que é o plano verdadeiro. Isso aqui não é vida. Se você quer ainda, venha, sai do teu lugar. Há mais alguém nesta noite? Então, que você possa meditar muito nisso. Sai daqui sabendo disso. Isso aí não é vida. Isso que a gente está vivendo não é a vida. É só um sentido. A verdadeira vida, ela ainda está por vir. E ela não terá fim. Amém? Podem sentar. Senhor meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por esse culto, Senhor, para a palavra que foi trazida aqui esta noite, Senhor, que possamos aplicar ao nosso coração, Senhor, que possamos estar de multidão, te buscando, Senhor, te agradecendo, bem dizer o teu nome, Senhor, que tu possa, Senhor, nos levar para a nossa casa, levando tudo que não vem de ti, Pai, no nome de Jesus. Amém.
do amor de Deus Pai, a graça salvadora de seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. A igreja diz: Deus abençoe e tenha uma semana abençoada.